Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A paz de Jesus esteja com você. A paz de Jesus. A paz. Estão com frio, Márcio. Diga para o seu amigo aí do lado, seu irmão, sua esposa, seu marido, diga: a paz de Jesus. A paz de Jesus. Que você tenha paz nesse dia de hoje. Que Deus te abençoe. O Senhor nos trouxe aqui para estabelecer paz na nossa vida. Não só paz entre o casal, mas paz na família. O grande sinal da presença de Deus é a paz, sabia? Você descobre que existe Deus na casa de uma pessoa, na casa de uma família, quando tem paz. E você descobre que o diabo mora ali com eles quando tem divisão. Uma família dividida, uma família que está sempre em discórdia, uma família angustiada, é um sinal da presença do mal no meio deles. E uma família que, apesar das lutas, das dificuldades, da necessidade do perdão, da constante reconciliação, mas que vive em paz, que tem paz dentro dela, é um sinal da presença de Deus. Sou Márcio Mendes, sou membro da comunidade Canção Nova já há 33 anos, casado com essa mulher belíssima que está aqui do meu lado, chamada... E eu fico bonita porque você me deixa mais bonita. Ah, muito obrigado. Chamada... Rosemarie. Já sou membro da comunidade Canção Nova já há 27 anos. 27? Vou para o... Não, 28, né? Já há 28 anos, depois de um tempo e uma certa idade, a gente começar a errar nas contas. Como meu marido ontem errava a data que ele tinha sido pai. E o meu filho corrigindo ele. Não, pai, você foi pai. Nesta minha idade, você já era meu pai. Não foi isso? Isso mesmo. Que ontem nós falávamos, né? No encontro de família. Ele vai fazer 25 anos no próximo mês. Veio prestigiar a nossa palestra Rafael, nesta manhã, tá nosso querido, com a sua namorada, a Heloíse. Fica de pé, Rafa. Fica de pé, Rafael, todos Luiz, querem conhecer vocês. Vem Chega aqui, aqui na luz parte um da pouquinho. nossa família. Esse é o Rafael. Rafael, nosso filho mais velho. Vai fazer 25 anos. A Luiz, sua namorada. Obrigado, filhote. Somos uma família feliz. Temos um filho também, chamado Lucas. Vai fazer 23 anos no próximo mês. Somos uma família muito feliz, como disse a Rose. E o motivo dessa felicidade, verdadeiramente, gente, não é por causa da pregação, não. Sem hipocrisia nenhuma. O único motivo, a grande razão da nossa felicidade é Deus dentro da nossa casa. É Deus sendo o primeiro da nossa família. Numa família onde Deus está estabelecido em primeiro lugar, a alegria, a paz, a felicidade, apesar das muitas lutas, desafios e sofrimentos, a felicidade, a alegria, a paz é uma consequência. Uma família que tem Deus pode sofrer muitos golpes, mas ela não se desconjunta, ela não se desestrutura. E hoje, enquanto nós chegávamos aqui e subíamos aqui no palco, eu olhava para vocês e pensava assim: que alegria ter vocês aqui conosco, ver este espaço cheio de famílias em busca de Deus, porque vocês vieram aqui em busca daquele que é o nosso bem maior, que é Deus. É verdade. É isso mesmo? Esse é o motivo? Então você não vai ficar decepcionado. Porque aquele no qual você depositou a sua confiança não vai decepcionar você. E lhe digo, você não receberá apenas o que você veio buscar, receberá muito mais do que isso, porque o Senhor está no meio de nós. Porque Jesus está aqui.
E por isso eu quero pedir a Deus que esta palavra seja para nós a direção desta nossa partilha. É mais uma partilha do que uma pregação, não é? A partir da palavra de Deus, mas é a partilha da vida, porque é necessário que encontros entre casais como esse que nós estamos vivenciando aconteçam frequentemente. Não é uma vez na vida, outra na morte, gente. Nós precisamos fazer isso com frequência, para nós nos ajudarmos, para nós trocarmos experiência, para nós ensinarmos uns aos outros com aquilo que nós vamos aprendendo no meio do caminho. Porque muitas das nossas famílias perderam a mão para ensinar aqueles que vieram depois. Muitos de nós que estamos aqui entramos no casamento, no matrimônio, na constituição de uma família despreparados, porque aqueles que vieram antes de nós já não sabiam mais como ensinar, o que fazer nas situações desafiadoras da vida. Então, bendito seja Deus. Escute a palavra do Senhor que diz para nós assim: portanto, Colossenses capítulo 3, versículos do 12 ao 15. Encontre aí na sua Bíblia, por favor. Colossenses capítulo 3, versículos do 12 ao 15. É importante que você encontre esta palavra. Se você tiver alguma dificuldade em achar, ou se a sua Bíblia não estiver com você, anote. Tome nota, porque depois esta palavra vai ser uma mestra, um norte na sua vida. Colossenses capítulo 3, versículos do 12 ao 15. Assim nos diz a palavra do Senhor. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, vestivos com sentimentos de compaixão, com bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportai-vos uns aos outros, e se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente, como o Senhor vos perdoou, fazei assim também vós. Sobretudo, revesti-vos do amor que une a todos na perfeição. Reine em vossos corações a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aplaudir com força a palavra de Deus, mas para valer mesmo. Pode ser muito melhor esse aplauso. É para ti, Jesus, este aplauso. Portanto, como eleitos de Deus, diga comigo: eu sou um eleito de Deus. Eu sou uma eleita de Deus. Escolhido pelo Senhor. Escolhida pelo Senhor. Diga para sua esposa, diga ao seu marido: você é um escolhido, um eleito de Deus. Um eleito de santa Deus. E amada. E não é? amada. Nessa qualidade, nessa condição, olha o que diz a palavra do Senhor: vestivos com sentimentos, e diz quais. Então é uma decisão que a gente toma. Assim como você escolheu a roupa que você ia colocar antes de vir para cá, a palavra de Deus está lhe dizendo que você escolhe os sentimentos com os quais você vai se vestir para viver esse dia. Vestivos com sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Repita comigo: compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. É desse jeito que Deus nos quer vestidos, sabia? E diz aqui, olha: suportai-vos uns aos outros.
Suportar é dar suporte, é ser amparo para que o outro não caia. E como é que você dá suporte para esta pessoa? Suportai-vos uns aos outros, e se um tiver motivo de queixa contra o outro, porque tem, e sempre tem. Todos os dias? Sempre tem, né, amor? Todos os dias? Todos os dias vai ter alguma coisinha para se queixar, se você quiser se queixar. E, na verdade, um casamento perfeito, ele é construído de duas pessoas imperfeitas que fazem todos os dias e querem fazê-lo todos os dias de uma forma feliz. É uma construção constante entre eles. O casamento é feito de duas pessoas imperfeitas que todos os dias fazem a escolha de um casamento feliz. Sim. Não é? E diz aqui: perdoai-vos mutuamente, como o Senhor vos perdoou. Assim como o Senhor vos perdoou, fazei um com o outro, fazei-o também vós. E sobretudo revesti-vos do amor que une a todos na perfeição. Repita comigo, por favor. A gente repete para guardar. É o amor que nos une. É o amor que nos une. De modo perfeito. De modo perfeito. O que vai nos unir na perfeição. O que vai nos unir na perfeição. É o amor entre nós. É o amor entre nós. Nenhum casamento, gente, cai no nosso colo pronto. Quando nós deixamos o nosso pai, quando nós deixamos a nossa mãe, para a gente se unir a esta pessoa que Deus nos deu, que colocou ao nosso lado, que nos fez encontrar, nós não nos tornamos uma só carne da noite para o dia. Tanto que a palavra de Deus diz: os dois serão uma só carne. Em que tempo que está esse verbo, serão? Fala alto para eu te ouvir. Serão quer dizer que ainda não são. Serão quer dizer que é uma construção, que nós vamos nos tornando todos os dias uma só carne, pelo amor que vai nos unindo. Ontem, na palestra do padre José Eduardo, ele ia salientando esta questão do amor. Na verdade, todos os outros pregadores estão fazendo com que a gente vá permeando esse universo do amor. E o padre Eduardo ontem, ele mencionava na palestra dele, que quando você me conheceu, você não me amava. Você me viu naquilo que eu tinha externo. Então, o que te encantou? Me ver, o meu cabelo, a minha forma de andar, os meus olhos. Você se apaixonou por mim. Depois que você me conheceu, você passou a me amar. Então, ou seja, o amor, ele nasce na medida que eu me abro também a essa experiência que nos une. De conhecer o outro e de ir cultivando essa união por meio do amor. E a palavra de Deus, ela nos diz, de modo muito claro e objetivo, que o amor é o vínculo que une a gente. Mas isso não se faz de qualquer modo. Existe uma maneira concreta pela qual o amor vai nos unindo. E olhando aqui para esta palavra, como é que o amor une as pessoas? Como é que o amor se manifesta? Está aqui, olha, a lista. O amor une a mim, a minha esposa, une você ao seu marido, une você à sua esposa por meio da compaixão, da bondade, da humildade, da mansidão e da paciência. Segura a mão da sua esposa, segura a mão do seu marido. Como é que vocês vão se unir? Com compaixão. Amigo, você precisa ter compaixão da sua esposa. Aprender a se colocar no lugar dela. Tentar sentir com o coração dela. Minha amiga, você tem que ter compaixão desse homem. Que muitas vezes se olha para o homem meio casca grossa,
faz de conta que não é afetado por nada, se faz de indiferente. E na verdade tem muitas coisas para as quais os homens não ligam mesmo. E é um erro a gente pensar que a vida da pessoa é mais tranquila, é mais fácil. Não, esse homem precisa da sua compaixão. As mulheres sempre acham que o homem aguenta qualquer pancada, não é verdade? Aí ela se sente no direito de bater sem dó. Estou errada? E não funciona assim, né? Chega uma hora que escangalha a coisa. O dia que você perceber que aquilo que você falou afetou o seu marido, quer dizer que não afetou naquela hora. Já foi machucando há muito tempo. Porque num casamento, todos os dois são sensíveis. Quem tem coração, gente, tem sentimento. Mesmo que a pessoa não demonstre, as palavras que são ditas, os gestos que são feitos, entram no coração da pessoa e afetam. Um dos maiores erros que eu sempre falo e menciono é que nós mulheres, infelizmente, não conseguimos segurar a língua como deveria. E nós saímos jogando excessos de palavras em cima do nosso marido. E nós sabemos exatamente como feri-lo e machucá-lo. Por que nós sabemos? Porque é aquela pessoa que convive conosco 24 horas. Então eu sei exatamente como usar essas palavras contra ele e machucá-lo na alma. Só que o que mais impressiona é que na hora você não irá perceber que você feriu ele. Porque os homens, eles foram criados para serem fortes, para não parecer que choram, que são fracos, que sentem medo, que são inseguros. E nós continuamos batendo. E nesta forma da gente bater, você vai conseguir levantar uma muralha entre você e o seu marido. Isso é fato. E como é que se derruba isso? Como é que se derruba aquilo que nos divide? Como é que nos une? Com compaixão. E mansidão. Com bondade. Temos que ser bondosos uns com os outros. E isso é uma coisa que a gente vai aprendendo no decorrer da vida. Porque a ser ruim, ninguém precisa ser ensinado. Isso a gente aprende sozinho, não é verdade? Sim ou não? Alguém precisa ensinar você a ser ruim? Isso você já sabe sozinho, né? Você sabe sozinho, né? Mas aprender a ser bom custa. A gente vai aprendendo isso no decorrer da vida. O que nos une uns aos outros é a humildade. É saber perder, não para o outro ganhar, mas para que os dois ganhem, para que o casamento ganhe. É usar de mansidão, é ter paciência, é suportar. Casamento é suportar. Dá uma olhadinha para ela aí do teu lado, para ele. Olha nos olhos da sua esposa, do seu marido. Entenda uma coisa, essa daí te aguenta faz tempo, hein? Olha, esse marido que às vezes te insatisfaz, te chateia, te irrita, tem uma qualidade maravilhosa acima dos outros. Ele suporta você, que não é fácil. Eu também te suporto. Tá não bom? É fácil. Vou te falar, não é fácil. Porque ele está falando só das mulheres, né? Eu também te suporto. Agora, aproveitando aqui, né? Quem vê esse homem sereno, não imagina o leão que tem dentro dele. É um gatinho. A gente se suporta, gente. E aqui, olha, vamos tirar o veneno e a negatividade desta palavra suportar, porque a gente foi se acostumando a utilizá-la da forma mais negativa possível. Casamento é suportar um ao outro todos os dias. Só que eu não gosto muito desse peso, e ontem eu ainda falava com o Márcio, enquanto nós rezávamos e preparávamos essa partilha para trazer para você, porque aqui é uma troca de experiências. Nós estamos partilhando com vocês aquilo que deu certo para nós, e nós acreditamos que possa dar certo para você também. Mas num casamento, eu não sou muito de acordo com essa palavra suportar, porque foi uma pessoa que eu escolhi para viver a minha vida
E eu gostaria e quero e desejo que a minha casa seja o melhor lugar que eu possa estar, sentir e viver. Então, como é que eu vou transformar a minha casa, aquela onde eu estou nela, onde eu vivo, eu durmo, eu convivo com as pessoas, num suportar? Não. Eu quero que aquele lugar... No aspecto negativo, da palavra suportar. Porque é muito... Eu não gosto dessa expressão, porque as pessoas acham que a vida a dois sempre é muito difícil. Ela não é difícil. Ela é aquilo que nós fazemos com que ela seja. A nossa casa será aquilo que eu desejo e faço e brigo e luto para que ela seja. Se eu fico nesse aspecto, eu vou suportar o Márcio Mendes hoje na forma como ele fala, age. Não. É quase eu já não aguento mais essa pessoa, né? Sim, se torna pesado. Aquele assim, eu vou preparar o café da manhã, que coisa chata. Eu vou ter que fazer almoço, que coisa chata. Eu vou cuidar dos meus filhos. Fica um peso negativo. Aí fica aquela sensação do realmente eu vou suportar. E o suportar é o que eu dizia para você. O que a palavra de Deus quer nos dizer com suportar é dar suporte um ao outro. Apoio. É ser apoio, é sustentáculo. Quem ama, suporta. Quem ama, dá suporte. Mas também pesa muitas vezes esse aspecto negativo de ter que aguentar. E quem ama, aguenta. Porque é o amor que faz a gente aguentar o que no outro... o que a gente aguenta naquela pessoa que nós amamos e não aguentaríamos em mais ninguém. Sabe, outro dia eu estava pensando sobre isso e notava, existem certas coisas que eu aguento dentro da minha família que eu não aguento de mais ninguém fora. Tem coisas que eu aguento da Rose, tem coisas que eu aguento dos meus filhos e até com leveza, mas que eu não aguento de certas pessoas. Tem pessoas que só às vezes de falar já dá uns calafrios na gente, porque a gente não suporta ouvir a voz da pessoa. Verdade ou não é verdade? Vamos ser sinceros aqui uns com os outros, é ou não é? Com você também é assim? O que é que faz com que a gente suporte em alguém alguma coisa que nos outros a gente não aguenta? O amor, esse é o diferencial. Se você ama, você aguenta esses reveses da vida ao lado da pessoa, mas sem amor qualquer peso é insuportável. Sem amor, tudo que o outro faz incomoda a gente. Então, se não põe amor no relacionamento, eu sinto muito dizer para você, não tem casamento que aguenta se ele não for amparado pelo amor. Mas se faltar amor é casamento? É sim. E se faltar amor, deixa de ser sacramento no matrimônio? Não deixa não. Aí eu casei sem amor, mas casou livre, escolheu casar? Disse sim lá no altar diante de Deus, jurou fidelidade? Sinto muito, você está casado, é matrimônio. Com amor ou sem amor, é matrimônio. Só que tem uma questão, sem amor você não vai aguentar honrar a promessa que você fez, porque é impossível você viver ao lado de uma pessoa diferente de você, sem todos os dias você se esbarrar com ela. Quem concorda com o que eu estou dizendo, levanta a mão, dá um tchauzinho aí. Então com vocês também acontece isso? Dá umas esbarradinhas todo dia? Agora, quando nós estamos dentro de casa e temos um problema com a pessoa que mora conosco, é impossível. Você vai ter que depois voltar e resolver. Mas quando você sai fora de casa e você tem um contratempo com alguém fora de casa, você tem uma extrema paciência para os de fora e para os de dentro sem nenhuma paciência. Geralmente, nós damos mais atenção aos de fora do que aos de dentro? Às vezes, né? Temos mais paciência com os de fora? Em muitos casamentos é isso que acontece. Esse é um erro. A nossa casa, ela precisa ser o nosso altar de resolução 24 horas.
Isso é sustentar o amor constante. Verdade. E irremediavelmente, esse suportar vai passar pelo perdão. Porque você não vai conseguir viver ao lado de alguém, até dizendo que você apoia essa pessoa, se você não aprender a perdoar a pessoa pelos erros que ela comete contra você. Até a palavra diz aqui assim, olha, suportai-vos uns aos outros. E se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente. Como o Senhor vos perdoou, igual Jesus fez com você, faça você com esta pessoa também. E por que a palavra de Deus diz assim? Se um tiver motivo de queixa contra o outro. Porque a palavra de Deus é gentil. Mas quem vive ao lado de uma pessoa diferente de si, sempre, se quiser, sempre vai encontrar motivos para se queixar. E para a gente conseguir levar um casamento feliz adiante, e não só um casamento, uma família feliz, nós temos todos os dias que viver a experiência do perdão. Quem ama, perdoa, ainda que tenha motivos para reclamar. Quem ama, perdoa, ainda que tenha acusações a fazer. Pega de novo na mão do seu cônjuge. Pergunta para ele, pergunta para ela. Você tem coisas para me perdoar? De vez em quando eu faço você ter vontade de se queixar de mim? Muitas vezes. Pergunta para o seu marido, eu te dou motivos para reclamar? Sim. Eu não vou falar para o marido perguntar para a esposa, porque eu sei que a sua esposa não reclama de você. Imagina. Porque você não dá motivos para ela reclamar. Todos os dias? Olha, eu não vou dizer para você perguntar sobre acusações, mas se nós deixarmos, gente, a tentação entra na casa da gente, e todos os dias, eu não vou nem dizer todos os dias, toda hora, aponta alguma situação para a gente acusar o outro. Assim como existem matrimônios que vivem de amor, existem matrimônios que milagrosamente, eu não sei como prosseguem, porque vivem de acusação. E viver para acusar o outro é uma coisa muito, muito triste. Olha, é transformar o seu matrimônio verdadeiramente num inferno. E só tem um jeito de curar essa situação, e é passando pelo perdão. Então, mais uma vez eu digo para você, o que trouxe você aqui para um encontro como esse é que você ama a sua família, é que você ama esta pessoa de um jeito ou de outro, há amor dentro do seu coração por ela, ou às vezes um amor que está fragilizado, talvez até você ache que está quebrado, talvez você esteja pensando que nem exista mais. Talvez você tenha vindo no encontro para dar uma chance a um casamento que você pensa que talvez não vá para frente. E pode ser que você esteja aqui porque o seu casamento é tão bom e você tem tanta gratidão a Deus por tudo que vocês já viveram, que você trouxe o seu marido, que você trouxe a sua esposa diante de Deus para dizer muito obrigado por tudo que nós já vivemos, pelos filhos que nós temos, pelas coisas que nós construímos. Mas seja o melhor dos matrimônios ou o mais difícil deles, todos nós temos razões para perdoar, porque o outro nos deu motivos para isso. Só que o verdadeiro segredo para você realmente perdoar o outro e conseguir alcançar o coração do outro é entendê-lo no todo. Você tem entendido o seu marido no todo? Você, esposa, tem alcançado o coração do seu marido nas verdadeiras conversas? Ou você só tem acusado o seu marido? Infelizmente, eu volto a dizer que nós mulheres saindo, a gente sai falando aquilo que deve e não deve. Nós conseguiríamos muito mais alcançar o coração do nosso marido, dizendo com doçura, pedindo com gentileza
E isso eu fui aprendendo ao longo da vida. No começo do nosso matrimônio, eu sou daquele tipo de pessoa que a minha paciência é zero. Ela ainda continua sendo zero, né, bem? Ela ainda continua sendo zero. Não posso dizer isso não, porque comigo a Rose tem muita paciência. Muita gente, ele é o que mais tira a minha paciência, mas enfim, vamos falar de outras coisas. Nós conseguimos alcançar o coração do nosso marido com doçura, com leveza, com gentileza. Você, quando ele chega pela porta da sua casa, depois de um dia cansativo de trabalho, você chega para ele e fala assim: marido, tem aquele chuveiro para instalar, você vai instalar agora ou depois que você jantar? Ela nem dá bom dia para ele. O problema é o chuveiro que precisa ser instalado. Doçura. Isso eu aprendi também com o Márcio, a chegar dentro de casa e ir recebê-lo perguntando: como é que foi o seu dia? A gente se encontrar primeiro, né, gente? O que eu percebo e a gente foi construindo dentro do nosso casamento? O risco que a gente corre de instrumentalizar outra pessoa é muito grande. De a gente olhar na esposa da gente e ver apenas uma faz-tudo dentro de casa. Aquela que lava, aquela que passa, aquela que cozinha, aquela que faz o almoço. Você chega em casa às vezes cansado, com fome, a comida não está pronta, já fica irritado, já descarrega em cima da mulher, porque acha que ela tem a obrigação de fazer isso. A esposa, a mesma coisa em relação ao marido. O homem, depois de um dia terrível no trabalho, às vezes com dificuldades com o chefe. Ou ambos trabalham fora, né? Correndo risco de ser demitido, emprego por um fio, cabeça cheia de problemas. Quando chega em casa, a esposa olha para ele e só consegue lembrar que ele não estava lá para ajudá-la com as crianças, com as tarefas domésticas, e corre risco de desaguar em cima da pessoa, assim que ela chega em casa, uma série de insatisfações, de reclamações e de necessidades que ela tem. O homem nem largou a pasta que ele estava carregando, e ela já põe um monte de coisa em cima dele. Um dia eu estava indo com um amigo meu na casa dele para buscar uma ferramenta. Nós estávamos trabalhando, ele tinha uma ferramenta. Estávamos no trabalho, em horário de expediente. Quando nós chegamos na casa dele para poder buscar a ferramenta, a esposa percebeu que ele estava entrando pela porta. Ela veio correndo com uma criança de colo. Ela não trabalha, ela estava em casa. Ela entregou a criança nos braços dele sem sequer saber o que ele veio fazer. Entregou e disse: agora está com você, que eu estou cansado, eu já não aguento mais. Eu fiquei estarrecido. E pensei: graças a Deus que não é comigo. Cada um tem o cônjuge que escolheu. Jesus, louvado seja pela Rose. Muito obrigado, porque eu não sei como é que foi para ele, mas eu senti vontade de matá-la. E eu penso, me colocando no lugar dele, eu penso como é que seria se fosse comigo os próximos minutos a seguir. Porque às vezes a gente não dá tempo a outra pessoa, nem para ela chegar em casa. É isso que a Rose está falando, sobre ter doçura e compreensão, estabelecer uma ligação com o outro. Porque eu e ela, nós fomos aprendendo a nos encontrar para além das necessidades do dia a dia. Então às vezes eu estou em casa e ela não. Quando ela chega, eu acho que é digno que eu a receba. Você não acha? Não acha? Às vezes ela está em casa e eu não. Quando eu chego, eu quero ser recebido por ela. E como ela é uma pessoa muito dinâmica, de muitos trabalhos e gosta de fazer muitas coisas, por incrível que pareça, ela é que era desatenta a esses detalhes, de acolher quando chegasse. Aí um dia eu falei para ela, eu falei: meu amor, do mesmo jeito que eu recebo você quando você chega em casa, eu quero que você me receba. Aí ela ficou me olhando como quem não me entendia. Aí eu saí pela porta, entrei de novo, fui lá, ele fez abracei, um teatro mesmo.
beijei. Ele fez um teatro. Ele falou assim: você vai me receber assim. Fez um carinho nela e disse assim: como é que você tá? Tava com saudade de você. E ela aflita, querendo fugir para poder ir fazer os trabalhos dela. Eu abracei apertado e eu falei. Eu cheia de coisas para fazer. Eu disse para ela: quanto mais você tentar escapar, pior será. Vai demorar muito mais. Nunca foi um abraço de 10 minutos tão Aí eu me na sentei vida. no sofá, fiz com que ela sentasse no meu colo. Aí foi um castigo. Me deu um gente. beijinho na minha boca. Troquei meia dúzia de palavras com ela, arrastei ela pela mão para a cozinha. Fiz um cafezinho para ela, um cafezinho para mim. Tomamos um café, ela estava para subir pelas paredes. Quando terminou o café, eu falei: agora a gente pode trabalhar. Foi. Tem, Agora, tem coisas que são mais importantes. Muito mais. E tem coisas que vêm primeiro. Fala, amor. E na verdade, nós mulheres, quando chegamos e falamos, nós conseguimos descrever exatamente como foi o nosso dia. Olha, marido, o meu dia, eu tomei aquele café, eu conversei com as minhas amigas, eu tive aquele desentendimento com o meu chefe. Nós somos minuciosos. Aí vem a hora do marido. Como é que foi o seu dia, marido? Vai lá. Como é que foi bom. E nós nos sentimos incompreendidas com essa resposta, porque eu queria que ele compartilhasse comigo como é que foi o dia dele, se ele teve algum problema, se aconteceu alguma coisa, se ele tomou alguma coisa diferente, se ele comeu algo diferente. Não, os homens aqui, levantem a mão. Você lembra o que você comeu no café da manhã? Como é que elas querem que a gente conte para elas uma coisa que a gente não sabe? É respeitar de verdade os limites do outro. Nesta hora, nós também já perdemos a nossa paciência. Paciência com o outro. Existe uma grande diferença, gente. Muita semelhança e uma grande diferença entre homem e mulher. Se você se casou com uma mulher, meu amigo, se prepare para ter paciência, porque ela é muito diferente de você. Se você se casou com um homem, minha irmã querida, prepara para você ter paciência, porque o dia que você conseguir transformar o seu marido naquilo que você quer, você não vai mais querer ele. Porque isso que você está querendo não é um homem, é uma amiga. E se você transformar o seu marido numa amiga, ele não vai servir para você para nada, entendeu? Então você vai ter que ter paciência com as diferenças que esse homem tem, com as diferenças que essa mulher tem, porque você precisa dessas diferenças. E olha, essa pessoa diferente é diferente pelas qualidades, mas muitas das qualidades também implicam defeitos. Se você quiser uma mulher muito ativa, muito dinâmica, você vai ter que lidar com a liderança dela, às vezes com um temperamento colérico, às vezes com as palavras meio ríspidas que escapam, porque a qualidade é acompanhada às vezes de um defeito. Se você quiser uma mulher muito romântica, muito sensível, você vai ter que ter paciência com os mimimis, com os milindres dela. Então sempre uma qualidade acompanha ali uns defeitos. E não é só a questão do lado avesso da qualidade. Nós nos casamos com pessoas humanas. Essa pessoa aí do seu lado é gente, é humano, erra, tem uma história. Você conhece a história da sua esposa? Você conhece a história do seu marido? Você sabe o que ele viveu quando criança? Você sabe como é que a mãe dele tratava ele quando ele era pequenininho? Seu marido teve o pai presente dentro de casa? O pai dele tinha vício, era alcoólatra, viciado em jogo, ou era um homem
muito honesto, trabalhador, dedicado. Você sabe como era? O pai dele era gentil, era carinhoso, ou era duro e ríspido? O pai dele batia na mãe? Você sabe dessas coisas? Você já perguntou? A sua esposa sofreu no seio da família dela? Foram os pais que criaram? Ou fizeram com ela o que muitos pais fazem? Deixam com os outros para poder cuidar, para ir trabalhar. Você perguntou para ela o que ela já viveu sob o cuidado de outras pessoas? Você já procurou entender as dificuldades até íntimas que a sua esposa tem? Se ela já viveu algum tipo de violência nessa área? Se ela já sofreu algum abuso? Gente, eu estou fazendo essas perguntas para entender uma coisa. A gente não conhece a pessoa com a qual a gente vive. A gente nunca se preocupou em saber a história dela. Nós esquecemos que essa pessoa teve uma vida cravejada de dores igual a nossa. Quando nós passamos a conhecer verdadeiramente a história do nosso companheiro, aquele ao qual nós escolhemos para compartilhar a nossa vida, nós alcançamos o coração. Não tem outro caminho. E quando nós conhecemos a história profundamente do outro, nós passamos a entender determinadas atitudes e respostas mediante as situações de conflito, mediante situações de dificuldades, onde muitas das vezes esta pessoa se sente incapaz e se sente incompreendida dentro daquela situação. Você já conversou com o seu marido e com a sua esposa sobre as suas reais expectativas? Quais são as suas expectativas dentro do casamento de vocês? O que realmente hoje é o sonho do seu marido? Qual é o sonho da sua esposa? Você conhece os sonhos dele? Você conhece os sonhos dela? Quando nós conhecemos os sonhos um do outro, nós passamos a caminhar e acreditar naquele sonho junto do outro. E aí, você conhece? Faz um carinho nesse seu querido aí, um abraço, um beijinho. Abraça a história da pessoa junto. Deixa eu perguntar uma coisa para você, minha amiga. Você, mulher, que está aqui conosco, você ainda traz dentro do seu coração algum medo, uma apreensão, medo do futuro, medo de passar necessidade, medo de ficar só, medo de que alguém leve o seu marido embora, medo que ele se canse de você, medo de repente, vocês chegarem na velhice, doentes, um perder a paciência com o outro, não conseguir cuidar, ou do dinheiro não dar e viver uma velhice miserável, porque já passa necessidade enquanto mais jovem. Imagine mais velho sem condições de trabalhar. Você tem esses medos dentro de você? Deixa eu te contar uma coisa. Seu marido não te fala, mas ele tem todos esses medos também. Seu marido tem medo, um medo que você não tem. Ele tem medo de fracassar como homem. Ele tem medo de fracassar como marido. Ele tem medo de não dar conta de sustentar vocês. Ele tem medo de viver para ver vocês passarem necessidade, porque ele não conseguiu suprir todas as necessidades que vocês têm. Você sabia disso? Quando nós começamos a compreender as limitações um do outro, a gente não só passa a amar a pessoa com as limitações que ela tem, mas ama até as limitações, até as misérias do outro. Por isso que quando a palavra de Deus faz essa listinha aqui, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, todo esse conjunto receberia um nome: misericórdia. A gente precisa aprender a ter misericórdia uns com os outros dentro de casa. A Rose falava uma coisa muito importante: a gente tem misericórdia de tanta gente,
mas às vezes não tem misericórdia, não tem compaixão de quem mora com a gente. Misericórdia é o nome que o amor recebe quando lida com as misérias do outro. Sua esposa tem as misérias dela? Tem certeza que tem. Vou te poupar responder isso. Seu marido tem as misérias dele? Tem, ele tem. Tem inclusive misérias bem miseráveis. Tem pecados com os quais você tem que conviver. Porque às vezes a gente fala de fraqueza, ok. A gente fala de um defeito, ok. Mas tem uma coisa muito pior que o marido tem, que a esposa tem, que é abominável, que são os pecados. Porque é pecado contra Deus, é pecado contra si mesmo, é pecado contra você, é pecado contra a sua família, é verdadeiramente uma miséria que essa pessoa carrega. E aí, o que você vai fazer? Você vai jogar fora a pessoa junto com as misérias dela? Você vai varrer o joio junto com o trigo? Ou você vai fazer como Jesus fez e essa palavra nos manda: perdoai uns aos outros como Cristo vos perdoou. O que Jesus fez? Ele desceu baixo, o mais baixo que podia descer, nas nossas misérias, para das nossas misérias nos levantar. Só tem um jeito de você levantar essa pessoa, é você catá-la nas misérias dela e ser um suporte para ela nesse momento em que ela precisa. É se colocar no lugar do outro. É isso aí. Eu acho que esse é o verdadeiro segredo, porque quando eu me coloco no lugar do Márcio em determinada situação, eu vou passar a perceber aquilo que é importante para ele, aquilo que é a maior necessidade dele. Quando nós estamos preocupados somente com o nosso querer, com os nossos anseios, e não estamos nos importando com o que o outro precisa de apoio, é impossível sustentar um casamento. Porque nós passamos a nos fechar em nós mesmos, nos nossos problemas, nas situações que são importantes para nós, sendo que Deus me deu uma ajuda adequada e apoio que foi Ele. Ele é o meu apoio e eu sou o apoio dele. Então, quando eu me coloco no lugar dele em todas as situações, até no falar, até na minha forma de me expressar para ele, como é que eu vou falar com ele, que eu não vou agredi-lo, que eu não vou feri-lo, é constantemente me colocar no lugar do outro. E isso que o Márcio falava sobre os homens terem medo e se sentirem incapazes de resolver alguns problemas, eu já falei isso em algumas situações, que os homens eles foram criados desde pequenos para não errar, não chorar, não reclamar, desde pequenininho. Aquela criança tem uma menininha e tem um menino. O menino, se ele cai, o pai fala assim: meu filho, você não pode chorar, você não pode, você tem que ser forte. Vira homem. Vira homem, é exatamente isso. E a mulher sempre foi criada como aquele vasinho de cristal que não pode quebrar. E depois nós nos tornamos uma muralha que sai quebrando o homem por aí com as nossas falas, não é verdade? Mas enfim, se colocar no lugar do outro, falar com o outro como eu gostaria que falassem comigo. Isso é perdoar todos os dias. Às vezes a gente sofre com a concepção de vida que esse mundo estragado trouxe para a gente. Porque esse mundo doente no qual nós vivemos ensinou a todos nós e nos convenceu que a gente tem direito de ser feliz, que o sentido da vida é a busca da felicidade. Meu querido, a gente não está aqui nesse mundo para ser feliz, não. Dá uma cutucada aí e diz, ó, você não está nesse mundo para ser feliz, não. Não, cutuca, está com medo? E diz, você...
Não é ser feliz, não é seu direito, não. Fala! Ou você não está convencido, ou está com medo da bordoada. E olha, você vai dizer assim: nossa, Márcio, mas a gente não tem o direito de ser feliz, e a gente não está nesse mundo para ser feliz, mas eu penso que é assim. Você pensa, mas a vida está te provando o tempo inteiro o contrário, e você com a cabeça dura está insistindo. Nós não estamos nesse mundo para ser felizes, nem para buscar a felicidade. Nós estamos nesse mundo para ser de Deus e para amar. A felicidade é consequência que vem para quem escolhe amar. A gente, se você for perseguir a felicidade ela vai fugir de você, como uma borboleta foge de uma criança que a persegue. Mas se você aprender a cultivar o amor, como alguém que cultiva o jardim, as borboletas virão. Então, quando você ouve falar de misericórdia, de descer até as misérias, de catar a outra pessoa, e você fica olhando, tá certo, mas e quem vai me catar? E quem vai me levantar das minhas misérias? E quem vai me buscar? Porque até agora só eu, mas deixa eu te contar um segredo. O amor faz bem para todo mundo, mas faz bem principalmente para quem ama. O amor faz bem para quem é amado? Faz, claro que faz. Mas faz bem sobretudo para quem ama. O amor faz bem para quem se ocupa dele. Você quer ser feliz? Eu vou te contar o segredo que o Espírito Santo me contou e que eu estou tentando obedecer todos os dias da minha vida. Nós precisamos nos ocupar com o amor. Diga: eu preciso me ocupar com o amor. Eu preciso me ocupar com o amor. E diga para o seu cônjuge: você também precisa. Você também precisa se ocupar com o amor. Se ocupar com o amor. O que significa você se ocupar com o amor? Significa você suar a camisa. Significa você trabalhar por ele. Significa você fazer o seu casamento dar certo. Olha aqui nos meus olhos, por favor. Seu casamento só vai dar certo se você e essa pessoa que está do seu lado decidir que vai dar certo. Se um de vocês dois disser: não, sei não, acho que não, se eu pudesse voltar atrás, se eu soubesse o que eu sei hoje, não tem volta mais, né? Eu talvez não teria te escolhido. E quem te garante que ela teria escolhido você? E quem te garante que ele teria escolhido você? O tempo não volta não, amigo. E deixa eu te contar uma coisa. Você sabe qual é a melhor família do mundo, a mais perfeita? É a sua, porque é a única que você tem. Não deixe que ela se quebre, faça ela dar certo. Você e a sua esposa, você e o seu marido, a senhora e o senhor que estão aqui, são as duas únicas pessoas no mundo, porque o outro indispensável nessa novela é Deus, mas neste mundo, os senhores dois são as únicas pessoas neste mundo capazes de fazer o casamento de vocês darem certo. E o casamento de vocês será o que vocês fizerem com ele. O nosso casamento, ele literalmente é aquilo que nós desejamos e fazemos com que ele seja. Nós precisamos todos os dias acreditar em nós mesmos, mas antes de tudo, em Deus, que nos dá uma força acima de tudo, para administrarmos essa relação dentro da nossa casa. E vocês, eu, o Márcio, não podemos nos comparar. Olha, o jardim do outro é mais florido do que o meu. Faça com que o seu seja mais florido que o do outro. Só depende de nós fazermos da nossa casa aquilo que realmente nos deixa felizes, alegres, contentes. A minha casa é o melhor lugar que eu gosto de estar, chegar, ser.
estar com os meus precisa ser o de vocês também. Precisa ser aquele lugar onde você chega, sente o aconchego, o carinho, o afeto. E amar, meus irmãos, dá trabalho. Amar, se não desse trabalho, a gente não iria estar aqui batendo tanto na tecla de que amem-se, doem-se. Doar-se para o outro dá trabalho, mas eu posso te dizer, vale a pena todos os dias, todo o trabalho que eu tenho com a minha família, com este daqui que me dá trabalho um trabalho nenhum. miserável. Conversa fiada. Dá sim, Senhor. Quem olha assim até pensa, carrega ela aqui, ó. Mas olha, gente, isso é uma coisa muito interessante, né? A Rose falava aqui, para a gente não ficar se comparando, porque a grama do vizinho parece mais verde. E você às vezes se perde nisso daí, porque a grama do vizinho é mais verde. O que você não sabe às vezes é que é grama artificial. Outro dia, eu vi uma coisa, assim, nesse ponto a gente que é homem, a gente é fera para arrumar solução, nem que seja gambiarra, mas a gente arruma. Eu vi um grupo que ia receber uma autoridade, e eles precisavam deixar a fachada bonita. O que fazer com uma grama morta? Mas os caras não pegaram um spray e pintaram a grama de verde com tinta, a grama de verdade seca, pintou. Às vezes a grama verde, bonita que você está vendo, foi pintada com tinta, é só máscara. Não se compare com ninguém. Se você veio aqui buscar uma resposta mágica para situações difíceis que você está enfrentando no seu matrimônio, você corre um sério risco de se decepcionar. Aqui não tem mágica, Jesus não faz mágica, Jesus faz milagre. E no milagre que Jesus faz, Ele conta com você. Não tem um milagre na Bíblia que nosso Senhor não tenha contado com as pessoas envolvidas para poder fazer. Até o milagre da Eucaristia, levaram o vinho, levaram o pão. Você lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Lembra? Jesus tirou os peixes e os pães da onde? Alguém foi lá e deu. O milagre das bodas de Caná, que Nossa Senhora chegou e disse, eles já não têm mais vinho. Alguém encheu as talhas de água e levou para Jesus. Vou dizer uma coisa para você. Nosso Senhor pode e vai fazer milagre na sua vida, mas você vai ter que encher as talhas junto com seu marido, com a sua esposa, e vai ter que levar para Ele. Milagre, não mágica. Isso significa que nós vamos ter que suar pela nossa família, mas a nossa família vale a pena cada gota de trabalho. Vale ou não vale? Então veja, é suar a camisa, é trabalhar por aquilo que nós amamos, porque nessa vida tudo que a gente constrói de bom e de belo, antes de tudo é uma obra, antes de tudo é um trabalho. Por que a gente sofre? Porque amar dá trabalho. A sua missão e a sua tarefa aí do seu lado, ó. Dá uma olhadinha no rostinho dela, tão bonitinha, né? Quem olha assim, coisa mais fofa. Vai viver junto para ver, né? Seu marido. Tanta mulher cobiçando seu marido, não sabe o que ela está desejando. A pessoa deseja o mal e não sabe, né? Gente, segura na mão do seu trabalho. Deu trabalho até agora? Muito. Vai continuar dando. Só vai mudar o tipo de trabalho. Vai envelhecendo, o trabalho vai mudando, mas é trabalho sim. Por quê? Porque dá trabalho dar atenção. Dá trabalho ter paciência. Dá trabalho dar carinho. Dá trabalho você pôr a pessoa no colo, você carregá-la com zelo,
você ajudá-la em todas as necessidades que ela tem. E é uma pessoa cheia de necessidades. Seu marido tem necessidades, sua esposa tem necessidades, mas quem ama cuida. Não cometa o erro de achar que você tem o amanhã. Amanhã eu resolvo, amanhã eu converso, amanhã eu faço um gesto de carinho para com ele, para com ela. Nós só temos o hoje. Hoje nós conseguimos tocar, nós conseguimos abrir os nossos olhos, nós colocamos os nossos pés no chão. Hoje nós acordamos, hoje nós encontramos, ligamos para alguém. Corre-se o risco de ser o último dia que nós abrimos os nossos olhos. Nós não sabemos a hora da nossa morte. E se amanhã não chegar e você deixou de amar hoje? Ame hoje, faça hoje, transforme hoje, seja para o seu marido, seja para a sua esposa, a melhor pessoa que você pode ser. Porque corre-se o risco de amanhã não chegar e tudo se tornar uma lembrança. De tudo isso, ame hoje, não deixe para amanhã. Faça da sua casa a melhor casa de todas na face da terra, e que a sua casa não tenha uma grama artificial, mas sim uma grama cheia de Deus, porque uma casa reinada onde Deus está, a grama se tornará cada dia mais verde e exuberante. Vamos ficar de pé um pouquinho. Feche os seus olhos, por favor. A gente fecha os olhos do rosto para abrir os olhos da alma. Existem coisas que a gente enxerga melhor de olhos fechados. Põe as mãos sobre o seu coração. Às vezes a gente fala do amor e do casamento como se fossem sinônimos, não é? Mas não são. O amor ultrapassa o casamento. Mas o amor é muitas vezes parecido com o casamento. Porque nem o amor, nem o casamento caem pronto no nosso colo, perfeito, ajustado, maduro, com tudo no lugar. Não. Às vezes o amor e às vezes o casamento chega muitas vezes desengonçado, desajustado, imaturo, desencaixado, como se fosse um monte de peças de um quebra-cabeça que você vai ter que montar. Quem ganha uma pessoa para amar é como quem ganha uma caixa de ferramentas, com um bilhetinho escrito assim: mãos à obra. Então abraça essa obra que Deus deu para você. Abraça seu marido, abraça sua esposa. Nós temos que trabalhar, juntar as peças dia a dia, pouco a pouco, e suar por esse amor que a gente pensou que era amor de filme, que era amor de novela. Não, não é como o amor de novela, uma daquelas coisas que simplesmente acontece. Porque nem amor, nem casamento é emoção. O amor não é um sentimento, é um compromisso com a outra pessoa. Amar essa pessoa que você está abraçando é você se comprometer com ela. Quando você diz eu amo você, você está dizendo eu vou estar com você até o fim, custe o que custar. É isso mesmo? Então diz: eu amo você. Eu amo você. E vou estar com você até o fim.
E vou estar com você até o fim. Custe o que custar. Custe o que custar. E ore um pouquinho pela sua família. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te louvamos e bendizemos, Senhor. E neste momento nós queremos colocar na tua presença todas as famílias que aqui estão, especialmente aquelas que estão mais sofridas, especialmente aquelas que estão correndo risco de acabarem. Particularmente, Senhor, as famílias de todos aqueles que estão orando conosco agora, em casa, pela televisão, pelo rádio, pela internet, aqui neste rincão, trabalhando para que esse encontro aconteça e ouvindo a palavra de Deus e orando, todos aqueles que estão unidos agora na fé e em comunhão contigo. E nós queremos te agradecer e te louvar, Senhor, pelo nosso lar. Diga: eu te agradeço, meu Deus. Eu te agradeço. Pelo meu lar, pela minha casa, pela nossa família, pela vida do meu esposo, diga, pela vida da minha esposa, pelos meus filhos, pela bênção do matrimônio, pelo sacramento que um dia nós recebemos na tua presença. Hoje, Senhor, com muita fé, com muita confiança, nós queremos colocar cada família que está aqui no coração de Jesus. Senhor Jesus, tu disseste: não separe o homem o que Deus uniu. Senhor, abençoa a nossa família e todas as famílias que estão orando conosco agora. Nós clamamos a tua graça e o poder do teu sangue redentor para lavar cada família de todo mal, de todo pecado. O Senhor bem sabe, Jesus, o quanto essas famílias têm sido agredidas pelo mal, assediadas pelo demônio. Muitas ciladas têm se erguido contra as famílias, mas sobretudo contra as famílias cristãs. E hoje especialmente nós queremos consagrar cada lar, cada família ao teu sagrado coração e ao coração imaculado de Maria. E nós queremos o teu perdão, Senhor. Abraça forte a sua esposa, abraça forte seu marido e diga um com o outro diante de Deus: Senhor, nós queremos o teu perdão. Queremos o teu perdão por todas as vezes que nós temos contribuído para que em nossa família não haja paz, não haja amor, compreensão, unidade. Nós queremos o teu perdão por toda agressão que fazemos a essas pessoas que nós amamos, pelas ofensas, pelas mentiras, pela falta de compreensão, pela falta de acolhimento. Perdão, Senhor, por todo egoísmo, por toda humilhação que cada um de nós acabou impondo um para o outro, pela falta de diálogo, pelas vezes que nos fechamos em nós mesmos, alimentando a raiva, alimentando o rancor contra o nosso companheiro, contra a nossa companheira, contra os nossos filhos. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, por todas as vezes que irados nós reagimos com violência contra as pessoas que o Senhor nos concede para compartilhar a vida em família. Perdão, Senhor, por toda indiferença. Vou pedir a você de novo, abrace com carinho agora, especialmente vocês dois que chegaram aqui brigados, frios um com o outro. Vocês não discutiram, mas também não estão se falando direito. Deixa isso para lá, de verdade. Abraça com carinho agora. Perdão, Senhor, por toda indiferença e frieza no nosso tratamento.
pelas vezes que as nossas atitudes tão extremadas levam os nossos queridos a pecarem contra nós e contra Ti. Irritamos tanto a pessoa que fazemos ela nos atacar e pecar contra Deus. Perdão, Senhor, por todas as vezes que nos irritamos tanto que chegamos a blasfemar. Levamos os outros a blasfemarem também, a xingar, a chamar o diabo, a ofender a Deus. Perdão, Senhor, perdão. Nós colocamos diante de Ti todos os nossos pecados e arrependidos nós clamamos pela Tua misericórdia, Senhor Jesus. Tem compaixão de nós. Nós queremos tomar posse do Teu sangue redentor e pedir o poder deste sangue agindo em nós, em nossos lares, em nossa família, para nos purificar e nos libertar de toda a opressão causada pelo pecado. Nós queremos também pedir que este sangue venha fechar as brechas que temos dado ao mal, para que o mal venha atuar em nós e nos nossos familiares. E Senhor, em Teu nome, Jesus, abençoa cada membro da nossa família. Fala o nome da sua mulher, fala o nome do seu marido para Jesus, fala o nome dos seus filhos, cada um deles, o Rafael, o Lucas, a Rose. Fala o nome daquelas pessoas que você ama e que vive com você dentro desta casa. Abençoe-as agora e diga: Senhor, nós Te louvamos, nós Te bendizemos e agradecemos pela vida de cada um deles. Que o nosso coração seja tocado pelo Teu Espírito Santo, que os nossos olhos espirituais se abram e vejam as qualidades daqueles que o Senhor colocou ao nosso lado, e assim nós possamos perdoar-lhes, como o Senhor nos pede nesta palavra, perdoar com o Teu perdão, amá-los com o Teu amor, como Tu nos tens amado, Senhor. E nós sabemos que Tu tens o poder de tornar novas todas as criaturas. Por isso nós Te pedimos, Senhor, com a Tua mão poderosa, venha curar agora o nosso coração, venha curar o nosso ser, venha curar a minha esposa, venha curar o meu marido, o interior de cada um de nós, dos nossos relacionamentos, tornando tudo novo, porque está escrito: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Nós pedimos que o Senhor entre agora no nosso lar, que o Senhor seja presente na nossa família, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, enfim, no coração de cada pessoa que vive conosco e que partilha da nossa vida. E que a partir de hoje, Senhor, o Teu Espírito Santo atue tão poderosamente que nós possamos viver em nosso lar, com os nossos familiares, debaixo da Tua palavra, dos Teus mandamentos, da Tua lei. Meu irmão, você como marido, assuma a sua posição de chefe do lar, de sacerdote desta pequena igreja doméstica, e que Deus te dê a graça de amar a sua esposa e os seus filhos, como Jesus amou a igreja a ponto de dar a vida por ela. Minha querida, minha irmã, esteja ao lado de seu marido como companheira. Seu marido precisa da sua ajuda, precisa que você o apoie, que você dê suporte para ele, que você tenha consciência de que Deus colocou você como uma ajuda adequada na vida dele. Senhor, que o Teu Espírito Santo revele ao coração desta Tua filha que na Tua palavra ser submissa não é ser capacho, mas ser presença de Deus na vida desse homem. Que os filhos de vocês sejam abençoados,
Que os seus filhos amem vocês como pai e mãe, honrando-os, obedecendo-lhes, porque assim eles receberão a bênção de Deus e entrarão na promessa de uma vida longa e feliz na terra. Nós te louvamos, ó Pai. Segura a mão da sua esposa e levanta bem alto a mão dela. Levante as suas mãos para o céu e diga: Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos. Senhor, nós consagramos a nossa vida a Ti, o nosso lar, a nossa família. Nós te consagramos em nome de Jesus e pela intercessão de Nossa Senhora. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. 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 Bendito seja teu santo nome, Senhor.